tecnologia, certo? Esse é o conteúdo de arte do terceiro bimestre da terceira, ok? Já que todos os outros bimestres, né, da terceira série são alguma linguagem artística relacionada com profissão e tecnologia, né? Esse é o tema geral do ano, certo? E nesse bimestre, mais especificamente, música, profissões e tecnologia. A gente já falou das tecnologias, de algumas coisas de tecnologia na semana passada, agora a gente vai falar das profissões, ok? Então eu fiz um slide bem resumido aqui, ok? Então, se a gente vai falar de profissões no campo da música, a primeira profissão que a gente tem que falar é a profissão do músico, né? Que na apostila de vocês, ela está subdividida, né? Ele fala lá do cantor de jingle e fala dos outros campos de atuação, que para qualquer um desses demais campos, a primeira coisa que você tem que ser é músico, né? Se você não for um músico ou uma musicista, né? Você não tem como atuar em nenhum campo, né? Primeira coisa que você tem que ser é músico. Mas o que seria o músico, né? Deixa eu pegar aqui a caneta laser. O que seria o músico? Então, olha lá. O músico é, né, um profissional que pode atuar como instrumentista ou cantor em diversas áreas. É o que vai executar a música propriamente dita, ok? Como bandas, grupos musicais, orquestras, grupos de câmara, né? Músico solo, pode ser músico de estúdio. Então, o músico ele pode atuar em diversas linhas. Então, desde quando você vê lá a USESP, por exemplo, uma orquestra profissional, a Filarmônica de não sei da onde e tal, esses músicos são músicos pagos, né? Eles recebem pelo trabalho que eles fazem, tanto pelos ensaios quanto pelas apresentações, ok? E também tem o músico de estúdio, aquele cara que é contratado só para gravar no estúdio, o cara é especialista em estúdio. Tem o músico da noite, o cara toca em banda, ou ele é contratado para tocar em banda, ou ele é contratado para acompanhar um cantor, ou ele tem a própria banda, ou ele é um músico solo da noite, né? A galera que toca, faz voz e violão, né? Então tem muitos campos de atuação, as bandas de baile, né? Que são as bandas que fazem casamentos, eventos corporativos, etc., né? Então existem vários campos de atuação para o profissional da música, certo? Aí aqui tem alguns resumos, né? Ele pode integrar bandas ou formar sua própria banda, seja ela uma banda cover, né? Uma banda que faz músicas dos outros, né? Um barzinho é muito comum você ter uma banda que faz várias músicas covers, né? Ou de composições próprias, né? As bandas de trabalho próprios, como é o caso da minha banda, né? Pode até mesmo acompanhar cantores, como eu já falei. E aí vem a parte de formação. Algumas áreas exigem formação superior, como bacharelado em música, certo? Normalmente um instrumento específico. Ou também cursos técnicos oferecidos pelos conservatórios. Então, os caras que tocam em orquestra, por exemplo, eles são bacharel em algum instrumento. Então, o cara é violinista, ele fez faculdade de música de violino, né? Se ele é percussionista de orquestra, ele fez faculdade de música de percussão, tá? Principalmente aqui no Brasil, existem grandes faculdades de bacharelado de música, certo? As públicas mais perto que estão da gente aqui por causa de São Paulo, né? A USP, a Unesp, né? Por exemplo, mas tem várias outras faculdades que tem, FAAM, Cantareira, então tem muitas faculdades em São Paulo de música, de bacharelado, certo? E aqui na Baixada não tem bacharelado, só tem faculdade de licenciatura, que é outra que eu vou falar mais para frente. Também tem os cursos técnicos, né, que são oferecidos pelos conservatórios. Então, a maioria dos conservatórios tem os cursos técnicos, né, formação técnica mesmo, né, reconhecido pelo MEC, como é o meu caso, que eu fiz técnico em bateria na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. É um curso reconhecido pelo MEC com diploma, certo? Tudo que é reconhecido pelo MEC é diploma, certo? O que não é reconhecido pelo MEC é certificado, ok? Outras áreas exigem apenas o conhecimento de uma boa escola de música. Por exemplo, né, a galera que estuda em boas escolas particulares de música, que às vezes não tem diploma, é só certificado, mas são muito boas, e às vezes com esse conhecimento e a prática da noite, do dia a dia, o cara se torna músico, certo?
E tem também alguns músicos autodidatas, o que a gente não recomenda, pois o músico autodidata, ele corre o risco de ser um músico muito limitado, né? Então, por exemplo, tem a galera que é autodidata, que não tem conhecimento de teoria musical, por exemplo. Essa galera se torna muito limitada, né? Em algumas áreas ela não pode trabalhar. Eu, por exemplo, como sou formado em licenciatura em música e tenho curso técnico de bateria, eu poderia, por exemplo, atuar em orquestras, certo? Se eu não tivesse, não poderia, tá? Tudo bem? Então, a área de música do músico, né, o executor, o músico que toca mesmo, ela é muito ampla e existem muitas especificidades. Por exemplo, eu posso ser um músico que eu quero atuar na área gospel, eu posso ser um músico para atuar só em estúdio, eu posso ser um músico para atuar na área pop rock, eu posso ser um músico de banda de baile, por exemplo. Então, é muito, muito amplo, ok? Tudo bem? Então o cara quer viver de música, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar escolas de música, né, para ver se é o que ele quer, ou conservatórios, e depois partir para um curso superior, de preferência, certo? Às vezes, dependendo da área que ele vai atuar, não há necessidade do curso superior, mas o curso técnico ou uma boa escola de música é um mínimo para o cara poder atuar bem nessa área, ok? Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Posso ir pro próximo? Pode, sim, tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Aí tem o regente, que também a galera chama de maestro. Existem algumas controvérsias no nome, né? Tem gente que diz que todo maestro é regente, mas nem todo regente é maestro. Só que isso são coisas meio subjetivas, tá? Na prática, o regente, né, ou maestro, né, é aquele cara que rege orquestras, bandas sinfônicas, bandas de câmara, né, orquestras de câmara, né? Ele cria composições, ele pode mexer nas melodias e nos arranjos, ou ele pode criar arranjos, reinterpretar, certo? Ele pode também ser o regente de grupos vocais, como os corais, por exemplo, né? Normalmente os corais sempre têm o seu maestro, o seu regente, né? Também grupos instrumentais, projetos musicais, projetos sociais, tá? Bom, normalmente ele é um profissional com muita experiência, que normalmente ele toca mais de um instrumento, né? Dificilmente o maestro ele é especialista num instrumento só, né? Normalmente o maestro ele vai ter a experiência de tocar mais de um instrumento musical, certo? E ele precisa ter o conhecimento de todos os instrumentos que fazem parte do círculo que ele vai atuar. Por exemplo, se ele é um maestro de orquestra, ele precisa conhecer todos os instrumentos da orquestra, saber todas as limitações dos instrumentos, saber todas as possibilidades daquele instrumento. Porque se ele quiser mexer no arranjo, ele precisa saber o quanto que ele pode exigir do músico, né? Por exemplo, você não pode exigir de um violinista que ele toque 3 notas ao mesmo tempo. O violino só faz 2 e olhe lá. E depende da combinação de notas, certo? Então ele precisa ter um entendimento muito vasto de épocas também, de estilos que ele vai trabalhar, de gêneros que ele vai atuar, certo? Normalmente as faculdades de música possuem curso específico de regência, tá? Hoje em dia, a maioria das faculdades elas têm composição e regência junto, né? Mas antigamente era separado, regência e composição era separado. Então você pode fazer normalmente nas faculdades o bacharel, que é o que eu falei no slide anterior, o composição e regência, ou você pode fazer licenciatura, que eu vou explicar mais adiante, ok? Então, o regente, ele precisa ter também um curso superior, senão ele não consegue atuar nas áreas, em qualquer uma dessas áreas, certo? Tudo bem, galera? Tranquilo aqui? Vou seguir para o próximo slide, então. Aí, nós temos a profissão do produtor musical, certo? Que muitas vezes se confunde com a profissão do arranjador, que é bem parecida. O produtor musical, a gente pode dizer que ele tá para uma produção musical, para a gravação de uma música ou para a produção de um disco, assim como o diretor tá para um filme, né? Então,
o que é o produtor musical? Ele é o profissional responsável por controlar a sessão de gravação, né, seja de uma música, seja de um álbum, de um disco, tá? Guiar os músicos e cantores e participar de todo o processo de produção. Ele vai interferir diretamente nos arranjos e no produto final, certo? Então ele vai ser o cara que vai dirigir musicalmente todos os músicos e todo o projeto daquele disco ou daquela música, seja qual for. Os produtores, normalmente, eles têm que possuir o conhecimento da parte musical, da parte técnica, né, de equipamentos, né, entender o conceito de captação de áudio, qual é o melhor equipamento, qual é o melhor microfone, né. Normalmente ele tem que ter um conhecimento básico disso, né, da parte técnica e da parte musical, certo? Dos equipamentos de gravação e etc. Além de ter conhecimento de mercado. O produtor ele precisa entender o mercado, porque o produtor não produz um disco para ficar na gaveta, ele produz um disco para vender, certo? Ou uma música, né, para vender, certo? Então o produtor musical ele tem que pensar no mercado. Essa música ela é para rádio, essa música é para projetos culturais, essa música é para vender? Qual é o objetivo dessa música ou desse disco que ele está fazendo? Então ele tem que ter esse conhecimento de mercado, ele precisa entender o mercado, né? Porque ele precisa fazer o produto vender. Ele não faz o disco para ficar na gaveta ou a música para ficar na gaveta. E ele também pode ser um produtor musical de jingle, por exemplo, né? Ele pode ser aquele cara que produz jingle para propaganda, jingle para propaganda política ou para venda de um produto. Então ele precisa entender sobre aquele conceito do jingle, certo? Tudo bem? Ele precisa ter um conhecimento geral e vasto. O que é comum? Às vezes o produtor ele tem mais um conhecimento musical, ou ele tem mais um conhecimento técnico, ou ele tem mais um conhecimento de mercado, né? Mas ele precisa conhecer os três. Mesmo que ele seja mais específico em um, ele tem que conhecer os três. A parte técnica, ele tem que entender o básico da parte técnica, ele tem que entender o básico de mercado, ele precisa entender o básico de música, certo? Senão ele não consegue produzir, se ele não tem um desses três bem apurado, e se ele também não consegue fazer pelo menos bem um desses três e conhecer os demais, ok? Então essa é a função do produtor musical. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Posso ir adiante? Sim. Então vamos lá. Seguindo aí, o compositor, né? O compositor, ele pode ser também um músico, né? Um músico com bom conhecimento musical e que normalmente é especialista em um instrumento, tá? Se ele não entende o conceito básico de melodia e harmonia, ele não consegue, ou ritmo, né? Ele não consegue atuar. Ele pode ser apenas um compositor que musica a poesia de um escritor. Por exemplo, o cara contrata o compositor musical para fazer a parte musical de uma poesia. Ele fala assim, eu quero transformar essa poesia numa música e eu vou te pagar para você fazer a melodia e a harmonia dessa música. É uma opção, né? Ou ele pode ser também poeta, né? E ele pode compor a própria música, a própria letra. Então, o compositor que tem um conhecimento, além de musical, e tem um conhecimento poético, né? Ele consegue escrever as músicas. E ele pode vender essas músicas para outras pessoas. Onde é muito comum isso, as duas áreas que é mais comum, o cara que é só compositor, é o caso da área do sertanejo e o caso da área de propaganda, certo? Na música sertaneja, muitos caras ganham dinheiro só compondo. Aí ele compõe para a dupla famosa X, para a dupla famosa Y, e ele ganha de direitos autorais só de compor. Por quê? Os direitos autorais não dão muito dinheiro de uma música, mas se você compõe para vários compositores, você acaba tendo esse conhecimento, você acaba tendo um lucro grande, né? Porque você começa a produzir para vários artistas diferentes, né? Hoje tem músicos, hoje conhecidos da MPB, que lá atrás começaram só como um compositor.
como é o caso do Caetano Veloso, o caso do Gilberto Gil, eles começaram só compondo, né? Então eles pegavam cantores famosos da época, por exemplo, Elis Regina, e aí o cara ia lá e compunha uma música para Elis, aí a Elis gravava a música e o cara ficava famoso. Então, ó, agora minha música tá com a Elis e eu posso compor para outras pessoas, né? Ou até mesmo acontecer como aconteceu com esses caras que viraram cantores mesmos, artistas solo, né? E essa história também é muito comum, parecida com a história do Tim Maia. Quem assistiu o filme do Tim Maia viu que ele escreveu uma música para o Roberto Carlos lançar e que depois ele conseguiu fazer o disco dele, certo? Então, ó, o compositor, né, pode ser o compositor, quem quiser trabalhar na área de composição, pode ser o compositor de uma banda, né? Então você atua numa banda e você é o compositor desta banda, né? Ou você pode compor para outras bandas e trabalhos, como eu já disse. E pode também atuar na área comercial compondo jingles. Então, o produtor musical, se ele não compõe, ele pode contratar você, preciso fazer um jingle para propaganda tal, preciso fazer um jingle para o político X, preciso fazer um jingle para o produto Y, né? Para a empresa Z. Então, eu preciso que você escreva um jingle para mim. E o cara vai compor letra, harmonia, né? Letra e melodia, né? E trabalhar e atuar nessa área, de acordo com as músicas que compõe, né? Ele vai ganhando dinheiro em cima da quantidade de trabalho que ele faz, ok? Então, o compositor, ele atua em diversas áreas diferentes. Ele pode também ser um compositor musical, só instrumental, na verdade, né? Ele pode compor, sei lá, músicas instrumentais para orquestras, né, para bandas e etc. Entre o compositor e o produtor musical, né, nós temos o arranjador, que é o cara que vai trabalhar os arranjos, né, de uma determinada composição para uma produção musical ou para um outro trabalho qualquer, ok? Como o arranjador ele é muito parecido com o produtor musical e com o compositor, eu não coloquei, não fiz uma coisa específica dele, ok? Tudo bem? Aí nós chegamos numa das áreas que eu também atuo, né? Eu, além de músico, né? Eu também sou professor de música, né? Tudo bem? O que é o professor de música? Ele pode ministrar aulas de teoria ou prática de música, né? Ele pode ser formado, né, ter conhecimento de um instrumento específico, ou ele pode ter um conhecimento geral de diversas disciplinas de música. Leitura de estruturação musical, pode ser um cara que dá aula de história da música, de apreciação, de musicalização, certo? Então ele pode atuar dentro de um instrumento específico ou dentro de um conteúdo musical específico, né? Aí ele pode atuar na rede específica de escolas de músicas e conservatórios. Então ele pode ser um professor de um instrumento numa escola de música ou em um conservatório, mas ele também pode atuar na rede regular, né, como as escolas municipais, estaduais, particulares, projetos sociais. Tem muitos projetos sociais que contratam professor de música, né? Eu fui professor do Projeto Guri por 3 anos, né? E além de faculdades e universidades. Claro que para cada um desses casos você tem uma formação diferente. Para a maioria dos casos, precisa ser especialista em pelo menos um instrumento e ter uma formação superior em licenciatura em música. Se eu quiser dar aula em conservatórios, em escolas, eu preciso ser formado, ter o curso superior de licenciatura em música. Se eu quiser atuar em faculdades e universidades, eu preciso ser mestre ou doutor em música. Certo? Então, para atuar nessas áreas, você tem que ter a formação específica. Agora, se você quer atuar na área de música, dando aula para conservatórios ou dando aula para escolas de música, às vezes não exige a formação superior, mas pelo menos a formação técnica é necessário você ter, para você poder atuar dentro dessa área de ensino, a área pedagógica de música, certo? Além de você também poder ir para a área de, se você fizer mestrado, doutorado, você pode ir para a área de pesquisa, né? Para a área histórica, então tem algumas subdivisões. Mas aqui é a parte que a gente chama de parte acadêmica, certo?
Essa é a parte acadêmica da música. Você também pode ir para o lado acadêmico, certo? Todos os anteriores que a gente falou, né? O músico, o regente, o produtor musical, o compositor, né? Ele é a área bacharelada, né? A área de bacharel, a área profissional. E aqui é a área acadêmica, certo? O professor de música é a área acadêmica. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Sim. Posso seguir? Posso continuar aqui? Pode. Então vamos lá. Luteria. Isso é uma coisa que poucos conhecem, que é a área de construção e manutenção de instrumentos, né? Então, o que é o luthier? O luthier é aquele que desenvolve instrumentos ou designers de instrumentos musicais, além de ser o profissional que conserta ou constrói instrumentos musicais. Também pode ministrar cursos sobre luteria. O luthier, normalmente... Aqui era para ser um ponto final, tá, gente? O luthier normalmente é músico de um ou mais instrumentos, certo? Existem poucos cursos superiores no Brasil, mas tem empresas especializadas nesse tipo de curso. A parte de luteria é meio difícil você atuar se você não conhece pelo menos o instrumento que você vai atuar. Então, se eu for um luthier de guitarra, de violão, eu tenho que ter o conhecimento de guitarra e violão, ser músico de guitarra e violão, para poder ter o conhecimento na parte de luteria. Existem algumas faculdades que têm cursos específicos de luteria, né? Mas são bem poucas, mais no interior que tem e tal, né? Mas existem empresas que dão cursos de luteria, né? Então, se você pesquisar, você vai encontrar algumas empresas que dão curso nessa área de luteria, certo? E o luthier é aquele que pode construir ou também arrumar instrumentos musicais. É um profissional bem escasso no mercado, tem poucos luthiers bons, né? Pouquíssimos. Aqui na Baixada, por exemplo, eu conheço 2, na Baixada inteira, que eu considero bom, de guitarra e violão e contrabaixo, né? De bateria, só conheço 1 em São Paulo, que eu considero bom. Então, é uma área bem escassa, né? E a galera aí que foi da Heavy Luteria no ano passado sabe como que é o esquema aí da parte de luteria, que é bem complexo, ok? Tem uma série de coisas a se pensar quando você vai consertar ou construir um instrumento musical, ok? Sir, de onde que vem esse nome? Hã? De onde que vem esse nome? Luteria, eu nunca pesquisei para saber a origem do nome, né? Mas a palavra é luthier, né? O cara que faz, ele é luthier, né? Então, luteria é o ato de você consertar ou trabalhar com instrumentos, né? Mas olha só, eu nunca pensei nisso, nunca tive essa curiosidade. Mas eu vou dar uma olhadinha para descobrir. Mas é um nome bem curioso. Depois, mais alguma dúvida, gente? Posso continuar? Pode. Depois a gente tem musicoterapeuta ou musicoterapia, né? Então existe hoje a profissão de musicoterapia. Ela não é uma profissão antiga, não. Ela é bem recente, né? Assim como tem diversos processos de terapia, né? Fisioterapia para a parte física, né? Muitos tipos de terapias diferentes, acupuntura e etc. Tem também a musicoterapia, que é a cura, né? O tratamento ou cura de uma doença através da música, certo? Através dos efeitos que a música tem sobre o nosso cérebro, sobre o nosso psicológico. Então, o musicoterapeuta, ele é um profissional com formação superior. Para você ser musicoterapeuta, você tem que fazer faculdade mesmo. Então, você não pode atuar, né? Inclusive, o Conselho Regional, ele exige isso, né? Então, é um profissional com formação superior que se utiliza da música e dos seus elementos. Então, através do som, do ritmo, da melodia, da harmonia, ele vai propor um tratamento para algo, certo? Para trabalhar a reabilitação física, mental ou social de indivíduos ou grupos, né? Normalmente, os cursos superiores exigem um conhecimento musical prévio, ok? Isso é importante falar. Não só na musicoterapia, como na faculdade de música. Qualquer faculdade de música que você for fazer, seja bacharel, seja licenciatura, seja composição e regência, já exige um conhecimento musical prévio. Por isso que a gente sugere que quem vai trabalhar na área de música inicie já antes do curso superior, já faça algum tipo de faculdade, de
de conservatório ou curso particular de música, tá? Então é sempre bom já ter um conhecimento prévio de música. Não precisa ser excelente em música, mas você já tem que ter algum conhecimento prévio, senão você não consegue entrar na maioria dos cursos, ok? E aí, por último, aí nós temos o DJ, né? Que é o artista responsável por transmitir música, muitas vezes de sua autoria, né? Na rádio, na televisão, qualquer local onde se ouça música, nas baladas, nos shows, certo? O uso das tecnologias e mídias digitais permitem que existam vários tipos de DJs que adotam estilos diferentes para atender diferentes tipos de público. E ele também pode atuar na cena hip hop em geral. Então, o DJ, no começo da era do DJ, ele era só o cara que trocava a música lá na festa, certo? Depois ele virou um cara, depois com o advento das picapes e tal, ele na cena hip hop também, né? Ele virou o cara que manipula as picapes, que remonta a música, que remixa as músicas, né? Para agitar a festa com a música diferenciada, certo? Depois ele foi para várias áreas. Aí tem o DJ dessa cena mais eletrônica, né? O DJ lá mais do tipo Alok, por exemplo, né? Que é o cara que remixa as músicas e toca em shows e em festas, certo? E tem também os DJs que acompanham MCs, né? DJs da área do hip hop, rap em geral, que são os DJs que vão fazer a música, né, a parte musical, né? Montar, remixar, brincar com as músicas para poder entrar dentro da proposta que o MC quer, ok? Então a gente tem dessas duas vertentes de DJ.